Olá, bom dia. Hoje são 7 de junho de 2023. Estamos todos reunidos para um trabalho em grupo de matemática, ética e oficina de negócios. Os integrantes do grupo são Iris, Renan, Giovana, Mariane, Matheus Ricardo e Ana Clara. O trabalho consiste em uma entrevista em um formato de podcast. O entrevistado é perito da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e formado em Direito. Agora, nós vamos fazer algum questionáriozinho e pedir para ele se apresentar aqui pra gente. Então, boa tarde, meu nome é Adriano, eu sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Público e Direito Privado pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, sou perito, já falei que eu era perito? Sou perito da Polícia Civil e estou aí para contribuir com o trabalho de vocês. Tá, eu sou a Mariane e eu vou falar a primeira pergunta aqui. Qual a diferença do feminicídio e o femicídio? Então, o femicídio, ele é um tipo de violência contra a mulher, mas é uma violência mais genérica, ela pode abranger qualquer tipo de mulher, ainda que ela não tenha nenhuma relação prévia com a pessoa. Já o feminicídio, ele consiste num homicídio, ou seja, na morte da pessoa por razões específicas do sexo feminino, ou seja, a pessoa ela vai matar, ela vai cometer aquele homicídio por conta da outra pessoa, da vítima, ser do sexo feminino. E isso vem muito ligado ao machismo também, machismo estrutural na sociedade, etc. Bom, eu sou a Giovana e vou fazer a segunda pergunta. Qual o perfil de mulheres que mais sofre com feminicídio? Assim, eu não tenho dados específicos, mas eu acredito que a mulher, quanto mais pobre, mais vulnerabilidade ela apresenta, né? Acredito que a mulher negra e a mulher mais pobres são as mulheres que mais sofrem, né? Até por conta da marginalização da sociedade, etc., do racismo que a gente tem. Bom, eu sou a Ana Clara e vou fazer a terceira pergunta. Quais são as consequências do feminicídio? Bem, eu não sou especialista nessa área, mas eu acredito que os danos psicológicos devem ser verificados em bastante medidas, né? Danos físicos também, enfim, danos sociais. Às vezes a mulher ela é privada, né, de ter as relações sociais dela, de ter o patrimônio dela, enfim. E vocês têm essa mesma percepção a respeito das consequências do feminicídio? Eu acho que na maioria dos casos gera má alimentação, né, uma alimentação mal adequada. E eu também concordo com o que ele falou. Pelas nossas pesquisas da fonte do Google, as consequências, algumas delas são falta de energia, dores pelo corpo, hematomas, síndrome do pânico e etc. Agora sou o Renan, vou fazer a quarta pergunta. Você acredita que o feminicídio vem aumentando no Brasil? Cara, eu acho que existe bastante feminicídio no Brasil. Agora, que vem aumentando, eu não acredito. Eu acredito que com essas campanhas de informação, com as novas gerações, elas estão tendo uma criação um pouco melhor, né? Eu já fui acostumado, eu já fui criado num ambiente onde o machismo estrutural ele não era tão gritante, né? Então eu acho que o feminicídio é um tema atual que realmente é bastante patente na nossa sociedade, só que eu acho que vem caindo num ritmo que ainda não é o ideal, não é o adequado. Não sei se vocês têm essa mesma percepção. Eu tenho também. Também temos. Nós vimos um gráfico no Google que também diz isso, que de 2017 para 2022 diminuíram os casos, mas mesmo assim não foram tantos. Então realmente diminuíram, mas não foi o suficiente. E bom, na sua percepção, o que pode ser feito para evitar o feminicídio? Então, o feminicídio eu acho que é uma coisa que sempre vai acompanhar o ser humano onde ele for, né? Assim como o homicídio, eu acho que é uma coisa que é impossível de você não ter ele na sociedade. Mas eu acho que com as campanhas, com as conscientizações, com, enfim, o combate ao machismo estrutural, eu acho que esse é o caminho para você ir reduzindo cada vez mais o feminicídio. O que vocês acreditam que pode ser feito para diminuir o feminicídio ou acabar com ele? Eu acho que a gente podendo expandir as notícias, assim, para as pessoas. Quanto mais a gente expandir as notícias, mais as pessoas saberão o que está acontecendo. E eu acho que acabaria sim com isso. Mas eu acho o contrário, porque as notícias já são expostas e mesmo assim, às vezes não acontece. E hoje em dia já tem essa expansão dessas notícias na internet e outros meios, na televisão e etc. E mesmo assim, algumas pessoas não ligam. Tanto que, às vezes, quando a mulher ela é agredida, vai fazer um BO.
uma medida protetiva. Às vezes nem assim, às vezes aparece uma semana depois que ela foi morta e ela já tinha feito a medida protetiva. Então, infelizmente... Eu acho que um jeito de ser evitado o feminicídio no Brasil e no mundo é a gente mostrar isso pro público, né? Fazer um jeito com que as mulheres que estão passando por isso saibam que estão sendo apoiadas e que podem denunciar isso. Fazer algum meio de, sei lá, cartazes ou notícias na internet, alguma coisa que possa explodir, né? Muitas pessoas veem e essas mulheres possam se sentir seguras e conseguir registrar, né, o que está acontecendo, ir atrás de polícias, alguma coisa do tipo. Acho que podem ser, tipo assim, muito... A gente pode fazer por mais que elas sejam acolhidas para que cheguem a denunciar, né? Sim. Sim, as mulheres também têm medo, né, de denunciar, porque às vezes são ameaçadas. Sempre, né, são ameaçadas. Então, achei muito boa as observações de vocês e só a título de informação, né? No início do ano, um amigo meu pediu para que eu acompanhasse ele e a irmã na delegacia, porque a irmã tinha tido um problema com o marido dela, o marido jogou tudo pela janela e expulsou ela de casa. A gente foi à delegacia, no plantão judiciário, no plantão da delegacia, e foi feito nesse plantão o pedido da medida protetiva. Só que o inspetor de polícia disse que só seria concedido ou não na segunda-feira. Isso era sábado. Ou seja, a pessoa teve que voltar para casa, tinha acabado de ser expulsa, e para mim isso pareceu uma coisa muito contraditória. Me parece que houve uma mudança legislativa esse ano, em que a medida protetiva ela vai sair com uma celeridade maior. Na sua atuação profissional, você já presenciou algum tipo de feminicídio? Bem, de feminicídio em si não, mas violência doméstica contra a mulher bastante. Eu estagiei um tempo na defensoria, minha experiência com violência contra a mulher foi na defensoria e algumas na polícia. Na defensoria, praticamente todo dia chegavam umas 3 ou 4 mulheres agredidas, né, pedindo medida protetiva ou separação, alguma coisa do tipo. Na delegacia isso é comum, todo dia pelo menos em cada delegacia entra alguma mulher vítima de algum tipo de agressão, isso é muito comum. E como a violência se manifesta nesses casos? Bem, eu não sou especialista na área, mas o que eu percebo é que, enfim, a violência tem se manifestado muito de forma psicológica, por meio de ciúmes, por meio de proibição de frequentar tais lugares, de ter tais amizades, etc. Às vezes começa com xingamento, vai evoluindo, depois um tapa, depois é briga, depois a pessoa se sente dominada e às vezes acaba terminando no feminicídio. E uma coisa que a maioria das vítimas relatam é que, ele vai mudar. Para você, quais são os tipos de violência contra a mulher? Então, a Lei Maria da Penha é o principal diploma legislativo protetivo da mulher. E essa lei, ela elenca alguns tipos de violência contra a mulher. Ela, por exemplo, no artigo 7º, inciso 1º, ela fala da violência física, né? Inciso 2º, violência psicológica. Inciso 3º, violência sexual. Inciso 4º, violência patrimonial. Inciso 5º, violência moral. Ou seja, por esse diploma legislativo, você percebe que a violência ela não somente é física, ela pode ser uma violência patrimonial, ou seja, a pessoa tomar as coisas da outra. Eu sou a Iris e eu vou fazer a última pergunta. Quais são as leis que tratam a violência contra a mulher? Eu não sei precisar quais são todos os diplomas legislativos protetivos da mulher, mas os principais são a Lei Maria da Penha e o próprio Código Penal, que recentemente sofreu algumas alterações, inclusive incluindo o crime de feminicídio no rol dos crimes qualificados, né, de homicídio. E esse foi o Sexteto Podcast. Se você é mulher e está passando por essa situação, não tenha medo, diz que 180.